Olá, este é o terceiro vídeo da nossa série Os Processos Judiciais e a Escrita da História em África. Se você quer saber sobre os oficiais judiciais que atuavam em processos judiciais na África colonial portuguesa, basta assistir ao segundo vídeo do projeto, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. Neste terceiro vídeo, vamos tratar das partes dos processos. As atuações dos oficiais judiciais, como advogados, juízes, desembargadores, escrivãos, chefes de posto, dentre muitos outros, foram essenciais na tramitação de processos judiciais na África colonial portuguesa. Mais do que serem os principais responsáveis pelo processamento das demandas judiciais, esses sujeitos foram centrais na produção do direito nesses territórios. Porém, é importante ter em mente que os agentes e oficiais judiciais representam apenas uma parcela dos atores envolvidos nos processos judiciais. Neles também encontramos os mais variados tipos de pessoas, de grandes proprietários de terra a pequenos camponeses, de donos de roças a serviçais e colonos, de donas e senhores de escravos a escravos e libertos. Eram portugueses, africanos e chamados filhos da terra. Também várias mulheres se envolviam em processos judiciais. Chefes locais também estão presentes. O facto dos processos judiciais dos quais tratamos nesta série de vídeos terem transcorrido perante instituições coloniais portuguesas não os tornava um foro exclusivo de demandas por direitos das populações portuguesas que viviam em África. Pelo contrário, há inúmeros africanos e africanas que figuram nesses procedimentos. Esses homens e mulheres tinham os mais variados estatutos jurídicos e status social. Havia aqueles que falavam português e aqueles que não, necessitavam de intérpretes e tradutores. Havia distintas maneiras pelas quais pessoas que não eram juristas ou oficiais judiciais poderiam aparecer nos processos judiciais. Como autor, ou seja, como quem dava início ao processo, como réu, que era aquele ou aquela contra quem o autor do processo impunha a sua demanda, ou como testemunhas, que eram as pessoas que prestavam depoimentos a favor do autor ou do réu. Ainda não há estudos sistemáticos sobre as partes nos processos judiciais que tramitaram perante os tribunais seculares portugueses. Então, não é possível sabermos quais grupos tinham acesso mais facilitado a esses tribunais. Por exemplo, havia mais mulheres ou homens litigando? Havia mais portugueses ou havia mais africanos? Como isso variou ao longo do tempo? Essas são perguntas de investigação que ainda estão por serem abordadas. Outra questão importante a ser considerada quando a gente pensa nos atores envolvidos nos processos é que diversos fatores atuavam na possibilidade de alguém ajuizar um processo judicial, ou seja, de ser autor ou autora de uma demanda judicial. A distância era um deles. Por exemplo, imagine um pequeno lavrador no interior da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, no início do século XIX. Pensemos que ele poderia querer reclamar algum direito em relação ao uso ou à propriedade de uma parcela de terra. Para isso, é bastante provável que ele precisasse se deslocar até a vila ou povoação mais próxima, onde ele pudesse encontrar um juiz ordinário ou um juiz de direito. Esse caminho, que era feito por entre as montanhas da região, poderia demorar bastante tempo e ser bastante custoso. O custo da distância não se aplicava da mesma maneira, por exemplo, para uma liberta quitandeira em Luanda. Trabalhando e se deslocando pelas ruas da cidade, ela seguramente conhecia os caminhos que levavam a juiz de direito ou ao próprio Tribunal da Relação, situado na Cidade Alta. Assim, a distância não seria exatamente o maior dos seus problemas se ela quisesse iniciar um processo judicial para, por exemplo, evitar uma reescravização. Processos judiciais têm também seus custos financeiros. O deslocamento até uma localidade onde houvesse um juiz já demandava algum dinheiro. Era necessário contratar um advogado. Escravos, por exemplo, quando demandavam por sua liberdade, eram representados por curadores. Ainda não temos nenhum estudo acerca dos acordos feitos entre escravos, curadores e advogados em processos que pleiteavam a liberdade. Esses representantes atuavam de maneira gratuita? Os escravos se comprometiam a prestar serviços a eles uma vez libertos? Não sabemos. Havia também
os riscos de propor um processo judicial contra senhores, patrões e maridos. Um escravo que perdesse um processo judicial pela sua liberdade, por exemplo, corria o risco de ser severamente castigado por seu senhor, uma vez retornasse a seu poder. O mesmo no caso de mulheres em questões de sevícia no casamento e em relações entre patrões e empregados, principalmente nos casos de serviçais e contratados. Em alguns casos, essas pessoas vulneráveis eram depositadas ao iniciarem um processo judicial. Este era um procedimento comum em processos que envolviam escravos contra os senhores e mulheres casadas contra seus maridos. O depósito significava retirar a pessoa do poder do senhor ou do marido e colocá-la sob a guarda de um terceiro, o depositário. Esse era um instituto jurídico extremamente contraditório. Ele era justificado pela proteção à parte vulnerável, o que fazia algum sentido, já que ela precisava de certa proteção contra a ira da parte contrária durante a tramitação do processo judicial. Por outro lado, é um instituto claramente reificador, já que o depósito também era utilizado para guardar bens materiais, como peças de pano, dinheiro, etc. A figura dos tutores e dos curadores, muito recorrentes em processos judiciais, também é bastante ambígua. É verdade que tutores e curadores foram essenciais na proteção de direitos de escravos, libertos, crianças e outros grupos vulneráveis nos tribunais. Porém, o que subjazia essas instituições, principalmente a partir do século XIX, era a ideia de que determinados grupos de pessoas não tinham capacidade jurídica e, portanto, precisariam ser representados em juízo para requerer ou proteger os seus direitos. Tutores e curadores já atuavam em processos judiciais desde o início do período colonial. Em alguns momentos, no entanto, o Estado português criou cargos específicos baseados nos institutos da tutoria e da curatela. Por exemplo, em 1852, o Decreto de 30 de dezembro fez referência ao cargo de curador de presos pobres, escravos e libertos. Também foi essa concepção jurídica de que determinados grupos necessitavam ter alguém que os represente e cuide que está na base da institucionalização das curadorias de serviçais e colônios, às quais nos referimos em outros vídeos desta série. No período pós-abolição da escravatura, com o avanço de concepções racistas entre os juristas portugueses, era disseminada a ideia de que os trabalhadores livres e libertos africanos necessitariam de supervisão e tutela no que dizia respeito às suas relações de trabalho. Daí a necessidade de que não só designar-lhes curadores em processos judiciais, mas de institucionalizar o cargo de curador dos serviçais e colônios para regular os seus contratos e relações de trabalho de maneira mais ampla. Outras figuras centrais nos processos judiciais eram as testemunhas. Isso porque o predomínio de títulos e de documentos escritos como prova central em processos judiciais é algo bastante recente no âmbito dos tribunais portugueses. Durante muitos séculos, os depoimentos testemunhais eram a prova mais comum e com maior peso, podendo em muitos casos inclusive se contrapor a um documento escrito. Por isso, em um processo judicial, era essencial que as partes fossem capazes de mobilizar membros da sua comunidade que atestassem os seus direitos. Nem toda testemunha tinha o mesmo peso. Algumas testemunhas eram consideradas mais prestigiosas do que as outras. Por exemplo, no caso dos processos que tramitaram perante os tribunais seculares portugueses na África Centro-Ocidental, há casos em que os sobas testemunhavam em favor das partes. Esses testemunhos tinham um valor especial, já que eram autoridades das comunidades das partes que estavam atestando determinado direito ou determinada circunstância do fato. Ao atuarem nos processos judiciais, partes e testemunhas acabavam expondo as suas próprias concepções acerca do direito e da justiça. Assim, leituras mais atentas e a contrapelo mostram que os seus relatos e argumentos, ainda que fossem muito moldados na linguagem do direito europeu e escritos por intermediários, eram permeados por referências a normas e práticas das suas comunidades. Em processos de liberdade, por exemplo, é bastante comum encontrar relatos sobre práticas de escravização de sociedades africanas. Em processos fundiários, por sua vez, encontramos os mais diversos relatos de usos da terra
e de quais direitos poderiam estar atrelados a eles. Em processos de inventário, são ricas as concepções acerca das famílias e das normas que regiam o interior das casas. Em processos criminais, podemos ver as distintas estratégias que as pessoas utilizavam para resistir às investidas de repressão e controle social por parte do poder colonial. Tendo em vista essa atuação dos mais variados sujeitos e grupos sociais nos processos judiciais, é possível dar um passo além e dizer que eles são documentos riquíssimos não só para a escrita da história do direito em África, mas para a história da África de uma maneira mais geral. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar essas reflexões sobre o potencial dos processos judiciais para a escrita da história. Para acessar a bibliografia consultada para esse vídeo, basta ir na página do projeto História Global do Direito ao Resto do Chão, cujo link está na descrição. Até o próximo vídeo.